Santos arranca o empate no final na Vila Belmiro, mas perde 5 pontos num confronto direto contra o Grêmio jogando em casa. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal e em todas as nossas redes sociais. Bom, no dia de ontem, o Santos teve um confronto praticamente direto com o Grêmio no Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando em casa, o Santos não conseguiu vencer o Grêmio. Muito pelo contrário, quase perdeu e conseguiu um empate nos últimos minutos de jogo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que foi o pior jogo do Vojvoda, na minha opinião. Ele não conseguiu, no finalzinho do primeiro tempo já não estava mostrando a mesma intensidade. E no segundo tempo me lembrou muito o Santos de antes do Vojvoda. O que deixa o torcedor um pouco desiludido. Porque a gente sempre acha que vai. Quando é pra ir, o Santos não consegue os pontos que precisa, né? Pra escapar logo dessa 16ª colocação. Mas não foi dessa vez de novo. Então me lembrou muito o Santos antes do Vojvoda, porque era um time que ficava tocando de zagueiro para zagueiro, aí tocava no lateral, o lateral voltava pro zagueiro, e ficou nessa. O Santos estava sem criatividade, tanto no final do primeiro tempo, como no segundo tempo praticamente inteiro, na minha opinião, né? Mas, vamos lá. Também é importante dizer que foi o primeiro jogo do Vojvoda no comando do Santos que o Santos não teve tempo para treinar. O Santos jogou no domingo contra o Bragantino e na quarta-feira já enfrentou o Grêmio. Foi o jogo com menos intervalo de tempo que o Vojvoda teve. O que faz muito sentido a piora do Santos. A pressão menos agressiva, óbvio, porque os jogadores não aguentam fazer essa pressão intensa todo jogo com essa distância entre as datas, né? Faz sentido. Só que eu ainda esperava mais, porque é um jogo muito importante pro Santos. Era um jogo de 6 pontos. Os desfalques do Santos pro jogo eram Gabriel Bontempo, que ainda não jogou com o Vojvoda, Vitor Hugo e Neymar. Todos eles com uma lesão muscular na coxa. Os pendurados eram Escobar, Mike, Zé Rafael, Souza e Tiquinho. Se eu não me engano, o Escobar tomou o cartão amarelo, eu não tenho certeza, mas eu acho que tá fora do próximo jogo contra o Ceará. A escalação do time principal que entrou em campo foi Brazão, Mike de novo, que jogou muito mal, de novo. Alex Duarte, uma atuação... Foi a segunda atuação dele, né, pelo Santos, ele jogou contra o Bragantino. Agora eu não achei nada demais também, acho que não falhou, mas também não fez muita coisa positiva. Luan Pérez melhorou do último jogo, né, porque o último jogo, na minha opinião, ele foi o pior em campo. Junto com o Mike, né. O Mike não melhorou. O Escobar voltou, né, jogou muito mal o Escobar, hein, ontem. Foi também, não lembro de uma partida tão ruim do Escobar. Até mesmo porque com o Vojvoda ele tinha melhorado. É um homem de confiança do Vojvoda, né? Mas ontem ele jogou muito mal e eu acho que o Vojvoda também errou nisso. Tanto o Mike quanto o Escobar tinham que ter saído. Não poderiam ter continuado o jogo o nível que continuaram, né? Saíram só no final do jogo. Eu acho que eles tinham que ter saído antes. Que era um jogo que o Grêmio estava bem recuado e tanto o Igor Vinícius quanto o Souza apoiam bem mais do que o Mike e o Escobar. A dupla de meio campo, de novo, Schmidt e Zé Rafael. Schmidt saiu no intervalo, acho que fez um jogo ok. Saiu também muito por conta do amarelo, eu acho. O Zé Rafael, ok também. O Barreal, não gostei muito hoje. O Roleiser, eu achei que ele não foi bem de novo. Não gostei da atuação do Roleiser, eu acho que ele tá indo muito pras pontas do campo, sendo que ele era para ser o 10. O meio campo do Santos estava muito vazio ontem, ele estava caindo muito pras pontas. Foi a impressão que eu tive vendo o jogo. Guilherme, que também não jogou bem de novo, mas fazer o quê? O Guilherme não dá pra reclamar muito dele, porque quando você vê, quando o Santos precisa, ele tá lá e faz um gol que salva o time. Ele não é craque nenhum, a gente sabe que não é todo jogo que ele vai salvar o Santos. Então não tem como reclamar muito dele. Já não espero tanto dele assim pra poder reclamar. E o Lautaro, que de novo fez uma partida ok, né? Porque ele faz a pressão, que é o papel dele no time do Santos. Ele faz isso muito bem. E
tanto no jogo contra o Bragantino como no jogo de ontem, ele fez o gol que salvou o Santos, pelo menos para pegar um ponto. Bom, os primeiros 20 minutos do Santos foi basicamente igual os dos jogos contra o Atlético, contra o São Paulo, contra o Bragantino, que é o quê? Já tá repetitivo. O Santos atacando, pressão, posse de bola, agressividade e não consegue chutar a bola no gol. O Santos contra o Grêmio só chutou a bola de fora da área, levou perigo. Realmente, levou perigo. O goleiro deles fez boas defesas. Mas o Santos ataca, pressiona e não cria chances muito claras de gol. E não consegue fazer o gol. Mesmo jogando todos os primeiros tempos com o Vojvoda, o Santos jogou melhor que qualquer time que enfrentou até agora. São 5 partidas. As 5 partidas o Santos jogou melhor o primeiro tempo e não fez gol em nenhuma delas. O Santos não fez gol ainda no primeiro tempo com o Vojvoda. Então tem alguma coisa de errado na assertividade do time. Tem que fazer esse gol. Tá jogando melhor, tem que fazer o gol. Bom, aí depois desses primeiros 20 minutos o Santos toma um susto, né? Porque numa falha, né? Não uma falha, foi uma falha geral. A zaga meio que dorme. Foi um avanço, né? Uma jogada individual do ponta do Grêmio. Ele consegue passar do Escobar, passar de todo mundo. A bola sobra na área. O Brasão sai muito mal. A bola bate na cara dele, né? Ao invés de ele ir com a mão, como ele sempre vai, a bola parece que bate na cara dele, sobra e o Grêmio faz o primeiro gol. Só que o VAR salvou muito o Brasão, porque parece que teve um toque na mão do atacante do Grêmio. Eu, sinceramente, de novo, eu já falei outras vezes que eu achei que a arbitragem foi mal com o Santos, mas tanto no último jogo como nesse eu acho que o Santos foi beneficiado, porque contra o Bragantino eu achei que foi pênalti no primeiro tempo, e ontem eu achei que o gol do Grêmio deveria ter sido válido, porque eu acho que o toque na mão do atacante do Grêmio era inevitável. Mas eu agradeci o VAR, agradeci o juiz que não deu, e o Santos conseguiu continuar a pressão que estava exercendo, né, no primeiro tempo. Aí depois, já no finalzinho do primeiro tempo, o nível despenca. Depois do gol anulado, o Santos ainda consegue atacar um pouco, mas depois o nível cai muito e esse nível se mantém até o segundo tempo. O Santos não consegue agredir, quer dizer, consegue, mas não numa intensidade dos primeiros 20 minutos. Continua com a posse de bola, mas nada que brilhe muito os olhos e que dê esperança. Nossa, agora vai fazer o gol, tá merecendo fazer o gol. Não foi nada disso. Então, o Santos volta pro segundo tempo já no nível mais baixo. E o Vojvoda, aí que começa o que pra mim foi a pior partida do Vojvoda por conta das decisões dele. No segundo tempo, ele tira o Schmidt, que tava amarelado. O Schmidt é um volante. E coloca o Tiquinho. Aí eu falei, meu Deus, legal, o cara tá vendo que dá pra ganhar. Ele quer ser mais agressivo do que já tá. Botou o Tiquinho, vai mudar a formação do time, vai fazer alguma coisa diferente. Ele realmente botou o Tiquinho, o que é uma coisa diferente por si só, mas ele não muda a formação do time. Então ele simplesmente tira o Schmidt, que é um volante, que não estava jogando muito mal, estava jogando ok, assim, mas querendo ou não, é um cara mais experiente. Acho que dificilmente seria expulso mesmo estando com o amarelo. E organiza mais o meio campo do que recuar um ponta. Ele recua o Barreal, recua o Zé Rafael. Bota o Zé Rafael, que já é volante, como primeiro volante, e pega o Barreal, que é um ponta, pelo meio campo, né? E bota praticamente de volante. O Barreal jogou no meio campo. Eu nunca tinha visto o Barreal fazendo isso. Eu, particularmente, eu não gostei dessa mudança. Porque não foi uma mudança tática. Foi simplesmente uma mudança de estilo de jogador. Mas a formação continuou 4-3-3. O Santos não ficou mais agressivo com o Tiquinho. E sim ficou mais vazio o meio campo. Porque o Schmidt estava preenchendo um pouquinho do meio campo que o Roleiser já não estava fazendo. E continuou não fazendo. Eu não gostei nem um pouco da atuação do Roleiser. E aí a formação ficou igual, né, no caso. Só que com agora o Tiquinho no ataque, o Lautaro caiu pro lado do Barreal. E o meio campo ficou menos produtivo ainda. A bola não chegava menos ainda no ataque. E o Santos, óbvio, perdeu por poder de fogo, né. Finalizou menos, atacou menos, pressionou menos. Óbvio, tem a questão do cansaço. O Santos sempre joga pior o segundo tempo. Mas até aqui com o Vojvoda, todos o segundo tempo, o Santos fez gol. Quer dizer,
todos os jogos que o Santos fez gol foi no segundo tempo. E aconteceu de novo, mas foi no desespero já, não foi um mérito do Vojvoda o Santos ter feito o gol ontem, na minha opinião, né? Eu não achei que o Vojvoda foi decisivo pro resultado final do Santos, que ainda conseguiu buscar o empate. Eu acho que o Vojvoda foi decisivo pro gol do Grêmio, por exemplo. Eu acho que a culpa do gol do Grêmio é principalmente dele. O Santos não pode estar com a zaga dormindo daquele jeito. Pô, o Grêmio faz o gol numa falta praticamente no meio campo. Eles saem jogando rápido, a bola chega na área, cruza, o atacante do Grêmio tá praticamente sozinho. O Escobar dormindo no lance. O Brasão, nesse gol, não tem culpa nenhuma, a bola foi muito no canto. Mas, pô, não tem como a zaga tá dormindo daquele jeito. Eu acho que o Vojvoda, sei lá, poderia ter feito outra alteração para deixar o time mais agressivo, como, por exemplo, colocar os outros laterais, que são mais agressivos. O Souza é mais agressivo e o Igor Vinícius é mais agressivo. Ele até coloca, mas ele já coloca no final da partida. E coincidentemente sai o gol. Pô, se ele colocasse antes, talvez o Santos conseguisse até buscar uma virada. Então, ontem, na verdade, né, eu não gostei do Vojvoda. Óbvio, ele é muito melhor do que qualquer técnico que o Santos teve esse ano. Muito melhor. Mesmo com ele indo mal, porque também não é totalmente culpa dele. É culpa também que o Santos não consegue fazer o gol no primeiro tempo, pô. Não sei como a bola não entra no primeiro tempo. Mas tudo bem. Não é só culpa do Vojvoda. Mas entre os jogos que ele fez pelo Santos, eu acho que esse foi o pior. E esse ele influencia mais no resultado, que é um resultado negativo. Bom, aí o jogo vai desenrolando do jeito que eu falei, né? O Santos vai abaixando o nível, a pressão vai caindo. Óbvio, tudo também por conta do cansaço, mas também pela falta de efetividade do Santos. O Santos toma o gol, dá aquela desanimada padrão, né? Quando você toma um gol, você fica mais abalado. E depois vai pra ataque. E aí vira várzea já. É isso que eu tô falando. Eu acho que já depois dos 30 minutos do segundo tempo, eu acho que já o Vojvoda já não influenciou em nada. Eu acho que aí já foi chutão pra frente, bola na área e seja o que Deus quiser. Deus quis que fosse 1-1, mas eu não acho que foi mérito do Vojvoda esse gol do Santos. É isso. É mais ou menos o que eu penso sobre esse jogo. Eu até ia comentar que o Santos teve muito azar também, porque o Zé Rafael dá um chute praticamente fora da área, a bola pinga na linha, bate no travessão, pinga na linha. Pô, isso aí o Santos já não tá jogando bem no jogo de ontem, né? E tem esse azar ainda, pô. A bola bate no travessão e bate na linha. Entra, essa bola tem que entrar, velho. É uma aura, parece que traz azar. A bola não entra. E aí num cruzamento de escanteio mesmo, numa batida de escanteio, o Robinho cruza na área, o Zé Rafael acerta a trave de novo e sem goleiro, o Lautaro no rebote marca de cabeça pro Santos. E o Santos consegue um empate que, óbvio, não é um resultado que a gente queria, não é um resultado bom, não é pra ficar satisfeito com esse empate. Só que da maneira que o Santos ia perdendo 6 pontos, porque eu considero esse jogo um jogo de 6 pontos, o Santos consegue pelo menos um. E puxa um pouco a perna do Grêmio, não deixa o Grêmio ir tão longe, entendeu? Ainda mantém o Grêmio na cola e dá pra buscar ainda posições na tabela, porque ainda tá tudo embaralhado. O próximo jogo é mais confronto direto ainda, é contra o Ceará, mas é lá, é fora de casa. O Vojvoda conhece bem o Ceará. Eu acho que dá pra buscar um resultado, porque como eu sempre digo aqui nos vídeos, o Santos tem margem pra evoluir com o Vojvoda. Falta o gol, tá faltando gol. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Bom, acho que falei tudo. O próximo jogo contra o Ceará, o Santos precisa ganhar. O Ceará tá com 31 pontos, que o São Paulo perdeu, né, pro Ceará. E o Santos ficou com 28 com esse empate. Ainda é o primeiro fora da zona, mas ali no meio tá tudo embaralhado. Se ganhar, vai subir algumas posições com certeza. Então eu ainda acho que o Santos consegue alguma coisa na tabela, mas primeiro tem que sair dessa porteira de zona de rebaixamento. É isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.